Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ver trabalho, potência, atrito, energia e sua conservação. A gente vai ver nesse formato aí de videoaula, a gente vai ver a respeito desses assuntos aqui que, meus heróis, não é brincadeira não. Despenca nas provas aí do Enem, certo? Então vamos lá, vamos primeiro, sem delongas, falar a respeito do trabalho. O trabalho ele está relacionado à energia. Então, olha só, diferente do que a gente está acostumado a ver, né? O trabalho tem um conceito bem diferente a respeito do que a gente fala todos os dias. Só que aqui na física ele está muito relacionado com a energia. Só que essa energia aqui na física é uma grandeza escalar. Não esqueça. É uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos, certo? Então isso é energia. Só que o trabalho que está relacionado com energia, ele é essa energia transferida para um objeto ou de um objeto. Daqui a pouco a gente vai ver essa diferença aí. Que sempre de uma força que vai agir sobre esse objeto. Bora ver essa primeira parte, o trabalho de uma força. Imagina esse bloco aqui. Então eu vou te apresentar o seguinte. Nós temos esse bloco, certo? Ele está sendo arrastado por essa força. Então esse bloco está sendo arrastado por essa força. Aqui é o mesmo, só que ele teve um certo deslocamento. Então aqui é o mesmo bloco. O que acontece foi que ele está com essa força aqui, ele foi aplicada essa força e ele se deslocou daqui para cá. Então veja só, meus heróis, como é que vai ser o trabalho. Primeiro, tem alguns livros que consideram trabalho como a letra tal. Então essa letra grega, chamada de letra tal, é o símbolo de trabalho. Só que também trabalho é simbolizado por W. Então pode aparecer na sua prova a letra tal ou aparecer a letra W. W significa em inglês work. Então por isso o trabalho, work, cujo símbolo é a letra W. Então vamos só colocar aqui, só apagar aqui, só para melhorar a situação. Pode aparecer o W, como pode aparecer também a letra tal. Vamos considerar aqui apenas com a letra W. O trabalho ele vai ser justamente essa força aplicada, multiplicado pelo deslocamento e multiplicado ainda pelo cosseno desse ângulo aqui, olha, tá vendo esse ângulo? Então vai ser a força, o deslocamento e o cosseno desse ângulo, olha só, o cosseno desse ângulo aqui. Então vai depender muito aqui desse ângulo que vai ser aplicado a força. Pode ser aplicado aqui na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, em 90 graus, 180 graus. A gente vai ver isso daí com mais detalhes daqui a pouco. Agora, qual a implicação disso quanto às unidades? Bom, a unidade de trabalho, que é a transferência de energia, também tem a ver com a energia, ou seja, o joule. Então a unidade de trabalho aqui é o joule, cujo símbolo aqui é o J maiúsculo. A unidade de força, obviamente, é o Newton. E a unidade de deslocamento é o metro. Lembrando que é tudo no sistema internacional.
Então a unidade de trabalho será então o Newton vezes metro, que é justamente o jalo. Agora, meus heróis, se liga nessa dica aqui. A maior parte dos problemas, esse ângulo entre o vetor trabalho e o vetor deslocamento, ele será de 0 graus Celsius, 90 graus Celsius, 180 graus Celsius. Não vai mudar, geralmente não vai mudar. Então a maior parte dos problemas sempre acontece nesses 3 ângulos aí. E é justamente nesses 3 ângulos que você tem que prestar atenção. Vamos analisar os 3 casos. Primeiramente, vamos fazer, antes de ver os 3 casos, vamos fazer esse exercício aqui, só para você ter uma ideia. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito, por enquanto sem atrito, de 2 maneiras distintas, conforme mostra essas 2 figuras aqui. Então tem esse cara, ele está arrastando a caixa numa superfície sem atrito. Nas 2 situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual. Então o módulo da força exercida pela pessoa é igual e se mantém constante ao longo de um mesmo deslocamento. Considerando a força F, é correto afirmar o quê? Veja só, meus heróis, é correto afirmar que o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Veja que dá para notar que essa força e essa força aqui está totalmente diferente nessas 2 ocasiões. Veja que ele está ele vai ter uma maior dificuldade para deslocar esse bloco aqui quando ele tiver esse ângulo. Quando ele tiver esse ângulo aqui, ele vai estar vai ter uma dificuldade bem menor do que esse daqui, certo? Então, o que acontece? O trabalho realizado em A é menor do que o trabalho realizado em B. Por quê? Porque aqui ele está com uma dificuldade, né, bem maior do que a dificuldade de aumentar aqui. Então, a transferência de energia aqui vai ser bem menor do que a transferência de energia aqui. Tá certo? Facinho aí, né? Olha só. Então, a força e o deslocamento, essa força na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, olha só o deslocamento, olha aqui a força, ok? E agora, o que acontece? Veja que como ele está paralelo, o deslocamento e a força está paralelas, são 2 retas que estão paralelas, então o ângulo, aquele ângulo será de 0 grau. E o cosseno de 0 grau vale 1. Então o trabalho, vou só melhorar aqui. Então, meus heróis, o trabalho ele vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, e esse θ é 0. Então, sabendo que esse θ, esse cosseno aqui é 0, perdão, esse ângulo é 0 e esse cosseno é 1, então a gente só escreve trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? Então, quando acontecer da força estiver na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, então
o trabalho será apenas a força vezes o deslocamento. Por quê? Porque o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Agora, ratificando aqui, o trabalho vai ser força vezes o deslocamento quando a força estiver na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Agora, quando isso acontece, o trabalho é chamado de trabalho motor. Então é só um termo aí que as provas também costumam usar. Que o trabalho, quando é um trabalho positivo aqui, é chamado de trabalho vetor. Agora presta muita atenção aqui, meus heróis. Quando a força estiver na mesma direção e sentidos opostos, olha o que vai acontecer. Veja que esse ângulo aqui está fazendo 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, olha só como é que fica a nossa equação. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Esse menos 1 multiplicado com tudo isso vai deixar ele negativo. Então, olha só, meus heróis. O trabalho será, então, menos F vezes D. Então, vai ser negativo essa multiplicação, esse produto aí de força vezes deslocamento vai dar negativo. Sendo negativo, nós chamamos de trabalho resistente. Quando o trabalho for positivo, é trabalho motor. Quando é trabalho negativo, é trabalho resistente. Vai ser trabalho motor quando a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. Vai ser trabalho resistente quando estiverem na mesma direção e em sentidos opostos. Vamos ver mais um? Olha aqui. Quando o deslocamento ele estiver fazendo um ângulo de 90 graus com a força, ou seja, quando essa força for perpendicular, olha essa palavra, perpendicular com o deslocamento, vamos lá na matemática, lá na trigonometria. O cosseno de 90 graus vale 0. Então, aquela equação do trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90, que é 0. Então, tudo isso, toda essa multiplicação vai tudo a 0. Então, o trabalho será nulo. Então, fabuloso. Quando a força estiver perpendicular com o deslocamento, o trabalho vai ser nulo? Sim, meus heróis, vai ser nulo. Tá aqui só mostrando que o trabalho vai ser nulo quando a força for perpendicular ao deslocamento. Esse é o motivo da qual a resultante centrípeta, lembra disso daqui? Resultante centrípeta é no movimento circular. Essa resultante centrípeta, ela aponta para o centro. Então, essa resultante apontando para o centro, ela é perpendicular à borda do movimento circular. E é por isso que ela não realiza trabalho, tá? Porque é sempre perpendicular ao vetor de deslocamento. Lembrando que eu estou falando do movimento circular. Vamos fazer mais essa questão aqui. Um livro de 500 gramas é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito constante, coeficiente μ igual a 0,1. O trabalho realizado sobre o livro pela força normal à mesa.
Então, é em joules quanto aqui. Então, ele quer saber o trabalho realizado. Veja que só porque tem muitos dados aí na questão, não significa dizer que você vai usar todos eles. Por quê? Porque, olha só, o livro ele está aqui na horizontal. Esse livro tá aqui na horizontal, sobre a mesa. Qual é a normal? E ele é posto para deslizar. Então ele vai deslizar aqui, ó. Só colocar em outra cor para melhorar a situação. Então ele vai, ó, deslocar aqui, certo? Vai ter um deslocamento. Qual é, meus heróis, a força normal? A força normal, ela não é perpendicular? Ela não é perpendicular? Não é perpendicular à mesa? Não é perpendicular aqui à mesa? Não é 90 graus? Então, se o deslocamento e a força estão perpendiculares, quanto é o trabalho? Olha só, o trabalho é 0. Esse é o gabarito. Então, é fabuloso. E esses números aqui? Não precisou, meus heróis. Faça a pergunta. O que a questão quer? A questão quer o trabalho realizado sobre o livro pela força normal. É só isso. Só isso aqui que eu fiz. Não é fácil? Vamos fazer mais uma. Na época conhecida como Revolução Industrial, a máquina a vapor de James Watt substituiu a força humana, eólica e da água. Nesse momento, as fábricas foram desenhadas para a produção dos produtos industrializados, diminuindo drasticamente o preço dos produtos e aumentando o poder de consumo das populações. Acerca dos conceitos físicos, são feitas as afirmativas. Vamos lá para essa primeira afirmativa. Uma força não nula que atua em um corpo durante um deslocamento realiza trabalho, desde que os vetores força e deslocamento não sejam perpendiculares. Então, realiza trabalho? Sim, essa força não nula, que atua sobre um corpo durante o deslocamento. Realiza trabalho? Realiza. É tanto que se for no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido, realiza um trabalho motor. Se for na mesma direção e sentido oposto, realiza um trabalho resistente, mas realiza trabalho. Agora, desde que os vetores força e deslocamento não sejam perpendiculares, sim, tá certo, porque se for perpendicular, então o trabalho é nulo. Então, por isso que essa afirmativa 1 está correta. Vamos ver esse 2. Em homenagem a James Watt, a unidade padrão de potência no Sistema Internacional de Unidades é o Watt. Potência a gente vai ver mais lá na frente, mas já estou logo te dando spoiler que sim, essa unidade, a unidade de potência no SI é o Watt. Então, essa alternativa 2, a afirmativa 2 está certa. 3. O trabalho pode ser interpretado como a quantidade de energia que uma força transfere. Olha como é fácil! Uma força transfere a um determinado sistema. Olha isso aqui. Eu falei logo no início. Que fácil! Então aqui a alternativa correta 1, 2 e 3. Agora vamos ver essa parte aqui, análise do gráfico força-tempo. Análise do gráfico aqui, ó, força-tempo.
Em um diagrama que representa a ação de uma força em função do deslocamento, então vai ter um gráfico aqui, obviamente esse gráfico vai ser força versus deslocamento. A gente tem que, como é que a gente calcula o trabalho aí? Então o trabalho vai representar a área. Então aquela área que está abaixo da curva é que vai ser justamente o trabalho ali envolvido. Obviamente, numericamente igual, não se esqueça disso daqui. Quer ver? Vamos fazer essa questão aqui. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo enquanto é realizado um deslocamento. Então vai ser uma força aplicada enquanto realiza um deslocamento na mesma direção, no mesmo sentido das forças aplicadas. Na física existe uma grandeza denominada trabalho. O trabalho de uma força durante a realização de um deslocamento é determinado pelo produto entre essas duas grandezas, quando ambas têm a mesma direção e sentido. Então, olha que fácil essa questão, ele já está te dando de bandeja que é o produto da força com o deslocamento. E o Theta e Fábio Jorge não vai entrar aí, por quê? Porque já está dizendo que é na mesma direção e no mesmo sentido. Então, ele está aí só que valendo 1. Por isso que ficou só força vezes o deslocamento. Está aqui o gráfico. Considerando o gráfico dado, o trabalho total realizado no deslocamento de 8 metros em joules corresponde a quanto? Então ele quer saber o trabalho total. Veja que nesse gráfico aí, nesse gráfico aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área que está abaixo da curva. Que curva? Bom, ó, veja que tem essa aqui e essa aqui. Vamos calcular a área? Bom, isso daqui é um retângulo. E esse retângulo vale... como é que a gente calcula a área desse retângulo aqui? Então, olha só esse retângulo. A gente calcula a área de um retângulo multiplicando a base vezes a altura. Quanto é a base aí? É daqui para cá, 2. Quanto é a altura? Daqui para cá, 60. Então, calcula essa área aqui todinha. Deu 120. Qual é a outra? É essa área aqui, ó. Dá para mudar de cor? A outra é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Isso aqui, na verdade, é um quadrado. Qual é a área desse quadrado? Base vezes altura. Qual é a base? É 6? Não. Veja que é 6 menos 2. 6 menos 2, 4. E a altura? A altura é 40. Porque começa aqui e vai até aqui. Olha só, 40. Então, 160 aqui de área. E o outro fabuloso? O outro tá aqui, olha. Olha só, olha como é fácil. Aqui é um quadradinho. E aí, fabuloso? Como é esse quadrado? É a base vezes a altura também. A base é 8? Não. 2. A base aqui é 2, porque é do 6 até o 8. E a altura é 20. Então aqui vai dar 40. Vamos detalhar mais um pouco aqui. Olha só. Então se calcula a área total, que vai ser a área 1, a área 2, somado com a área 3. Esse primeiro a gente já viu, deu 120, o segundo deu 160 e o terceiro deu 40. Essa área total, então, é 320. Só que aqui ele está marcado errado aqui, não é esse. É esse aqui, 320. Pronto. Porque ele quer o trabalho total realizado
até 8 metros. Beleza? Vamos ver o trabalho resultante. Então, o trabalho resultante, olha só. Quando duas ou mais forças atuam em um mesmo corpo, podemos calcular o trabalho total, ou trabalho resultante, simbolizado aqui por WR, pela soma dos trabalhos. Então não tem muito segredo aqui não. Isso equivale a determinar a força resultante e medir o seu trabalho. Então, se você tem muitos trabalhos ali, de várias forças resultantes, então de várias forças, aí então seria também interessante calcular só a força resultante e aí medir o seu trabalho, que também ia dar na mesma coisa. Olha só essa figura. Essa figura acontece o seguinte: ele está se deslocando, é um bloco que está se deslocando nessa direção e nesse sentido, tendo um certo deslocamento e algumas forças atuando nesse bloco. Primeiramente, a força, como ele está no chão aqui, a primeira força que está acontecendo aqui está na superfície terrestre. A primeira força que está acontecendo aqui é a força peso, a força que vai puxar todos os corpos para o centro da Terra, a força peso. Agora, contrário à força peso, temos a força de reação normal. Lembrando que força peso e força normal não fazem par ação e reação, tá bom? Não fazem par ação e reação. Outra força aqui, a força que ele está, uma força qualquer que ele está agindo, puxando esse bloco com um certo ângulo aqui. Lá ainda agora foi um ângulo θ, aqui um ângulo alfa, não tem problema nenhum. E contrário ao deslocamento, temos essa força de atrito aqui. Esse é o sistema de forças. Só que aí não se assuste, a gente não vai precisar de tudo isso. Por que, fabuloso? Olha só como vai ser fácil. Primeiro, para calcular o trabalho resultante, de acordo com o conceito que a gente viu ainda agora, basta somar os trabalhos de cada uma dessas forças, certo? Ou seja, é o trabalho da força F, que é o trabalho dessa força, o trabalho da força de atrito, que é essa força, o trabalho da força peso, que é essa força, e o trabalho da força normal, que é essa força. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja o seguinte, que essa força peso, ela vai anular-se com essa reação aqui, com a força de reação. Então, olha como vai ficar melhor a nossa equação. Essa força peso vai se anular com a força normal, ou seja, vai ser zero esses dois. O que sobrou? Sobrou só a força F e a força de atrito. Já diminuiu bastante. E agora? Opa. Então vou só melhorar aqui. Então já melhorou bastante, meus heróis. Agora, e o que a gente faz então para calcular o trabalho resultante de toda essa parafernália? Basta calcular o trabalho dessa força aqui, da força F, e somar com o trabalho dessa força de atrito. Só isso. E esses dois, o da normal e do peso, eles se cancelaram aqui porque ele está na superfície, e na superfície força peso e força normal eles se anulam. Esse trabalho aqui vai ser o que? Bom, vai ser a força vezes deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, o cosseno do alfa, e o trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes
o deslocamento, né? No caso aqui negativo, lembra que está no outro sentido, está no sentido contrário ao deslocamento. Então no final seria menos força de atrito vezes o deslocamento, certo? Isso aí só treinando bastantes exercícios para vocês saberem a diferença. Deixei um meme aqui para vocês, para falar a respeito da energia cinética, porque isso daqui é o que despenca nas provas. Essa parte é a parte que despenca. Então, acorda aí, meus heróis. Isso daqui tem que ter muita atenção. Sabe demais, tudinho, só lembra o que não cai. Então, nesse caso aqui, você não vai cair nessa, tá? Você vai lembrar daquilo de tudo, vai lembrar de tudo. Para a palavra física, para a física, a palavra cinética remete a movimento. Então vamos lá, sempre que tiver coisa cinética é movimento, cinético, movimento. Energia cinética remete à energia do movimento, remete à energia que tem velocidade. Agora, conforme cresce a velocidade, a energia cinética também cresce, certo? E outra coisa também que vai entrar aí é a massa. Então, quanto maior a massa, também vai ter uma certa relação com a energia cinética. E que relação é essa? Essa daqui, olha, meus heróis. Energia cinética, cujo símbolo é o EC, é a massa vezes a velocidade dividido por 2. Essa aqui é a equação da energia cinética de um corpo. Claro que ele tem que ter velocidade e tem que ter movimento, sendo que essa velocidade é ao quadrado. A unidade de energia cinética, como é uma forma também de energia, é o mesmo do trabalho, ou seja, é o joule. Sendo que no sistema internacional a massa é o quilograma e a unidade de velocidade é o metro por segundo. Agora, como é que vai ser o trabalho e a variação da energia cinética? Isso daqui é muito importante também. Vamos supor um bloco e esse bloco está deslizando sobre uma superfície horizontal com atrito, tá? Se não fosse o atrito, então eu vou dar um peteleco nesse bloco. Se não fosse o atrito, ele ia deslizar para sempre. Só que ele não desliza para sempre. Por quê? Porque o atrito é responsável por dissipar a energia cinética que esse bloco adquiriu quando dei aquele peteleco. E aí ele vai e para, obviamente. Agora, pega essa ideia e leva para o trabalho de uma força resultante qualquer. E aí então nós temos o seguinte teorema que vai relacionar o trabalho e a energia cinética. Esse teorema vai ser assim, ó. O trabalho resultante vai ser justamente a variação da energia cinética. Então, quando eu dei o peteleco, ele adquiriu uma energia cinética. Quando ele dissipou energia e parou, a energia cinética parou também. Então, teve uma variação de energia cinética. E justamente essa variação da energia cinética que vai ser, olha aqui, o nosso trabalho resultante. Lembra do que eu te falei que toda vez que tiver esse delta vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Como aqui é delta energia cinética, então vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ok? Vamos fazer essa questãozinha.
Um bloco de massa 1,5 kg é lançado sobre uma superfície horizontal plana com atrito, com uma velocidade inicial 6 metros por segundo ao quadrado e o tempo 0 segundos. Ele percorre certa distância numa trajetória retilínea até parar. Olha aí, meus heróis. Quando ele para, qual é a velocidade final? Isso mesmo, você respondeu, é 0. E o tempo 2 é 5 segundos. Então ele começou com 0 e foi até 5. Conforme o gráfico, ele até deu o gráfico aqui. Agora vamos ver o que ele quer. O valor absoluto do trabalho realizado pela força de atrito. Agora ele quer o trabalho realizado pela força de atrito. É quanto? Veja que as alternativas tá tudo em joule aqui. Então, precisa transformar alguma coisa de unidades? Não, porque aqui já está tudo em joule, que é sistema internacional. Aqui está em segundo, que é sistema internacional. E aqui está em metros por segundo, que também é sistema internacional. E aqui está em quilogramas, que também é sistema internacional. Não precisa converter nada. Vamos resolver? Acontece o seguinte. Conforme eu te falei agora há pouco, o trabalho resultante é a variação da energia cinética. Ele começou com uma certa velocidade e parou. Ele parou porque tem atrito. A variação de energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que a energia cinética é mv² sobre 2. Como é energia cinética final, nós vamos utilizar a velocidade final. Ou seja, m vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. E a energia cinética inicial, nós vamos utilizar a velocidade inicial. Então fica m vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Obviamente, subtraindo um com o outro. Feito isso, vamos colocar como aqui esse m está... Como esse m ele está repetindo aqui, então vamos colocar ele em evidência. Colocamos o m em evidência. Só sobrou v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado. Obviamente, tudo isso dividido por 2. Feito isso, vamos substituir os dados. A velocidade final, conforme eu te falei, é 0. Por quê? Porque ele parou, lembra? A velocidade inicial é 6. Tá bem aqui. Então, a velocidade final inicial aí é 6. Opa. A velocidade aqui. A velocidade aqui é 6 ao quadrado. A massa é 1,5. Divide por 2. Isso daqui vai dar 36. Isso aqui vai para 0. Menos 1,5 vezes 36 dividido por 2. Menos 27 joules. Tá? Então, o gabarito aí, 27 joules. Mas e o negativo fabuloso? Ele falou o valor absoluto. Então, ele não quer o valor negativo, ele só quer o valor absoluto. 27 joules. Não é fácil? Vamos para mais uma? Mais uma. Suponha que a partícula A de massa 9 vezes 10 na menos 31. Só faltou colocar aqui o quilograma, né? Faltou o quilograma bem aqui. Inicialmente em repouso, a velocidade inicial aqui é quanto? É 0. Seja colocada em órbita em torno de uma partícula B de carga de sinal oposto. Considere que a velocidade orbital da partícula é constante e vale 1 vezes 10 na 11 metros por segundo. Desprezando a velocidade inicial da partícula A, o trabalho da resultante das forças atuando sobre a partícula
para levá-la até a sua órbita é de quanto? Então, ele quer o trabalho resultante atuando sobre a partícula para levá-la à sua órbita. Vamos ver aqui, variou a energia cinética? Variou. Então, se ele quer o trabalho, vamos utilizar o teorema energia-trabalho, ou trabalho-energia. Assim, o script é o mesmo. Ou seja, o trabalho resultante vai ser justamente a energia cinética final menos a energia cinética inicial, a variação da energia cinética. Bom, como está escrito ali que ele inicialmente estava em repouso, então essa velocidade inicial será zero. Então a energia cinética inicial vai para zero. Então esse trabalho vai ser somente a energia cinética final. Ou seja, mv quadrado sobre 2. A massa é o 9 vezes 10 na menos 31. A velocidade 10 na 11, lembrando que é ao quadrado, dividido por 2. Fazendo as contas, esse 11 aqui, deixa eu só te mostrar uma coisa. Esse 11 vai multiplicar aqui por 2, então fica o 10 na 22. E esse menos 31 aqui, ele vai subtrair com esse 22, dando menos 31 com mais 22, subtrai e conserva o sinal do maior, ou seja, menos, nesse caso, 19, menos 19. Esse 9 divide por 2, ficando 4,5 vezes 10 na menos... Ficando então 4,5 vezes 10 na menos 9 joules. Bom, olha só, esse prefixo aqui, menos 9, é nano. Por isso que fica 4,5 nanojoules. Nesse caso, o gabarito 4,5 nanojoules. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Um livro de massa igual a 2 kg é lançado sobre uma mesa. Considere a superfície do móvel horizontal, plana e com atrito. Se o objeto for lançado com uma velocidade inicial 4 metros por segundo e tempo 0 segundo, ele percorre uma certa distância numa trajetória retilínea até parar completamente. Então esse tempo é 8 segundos. É muito parecido com aquela que a gente fez. De novo, o valor absoluto do trabalho em joules, realizado pela força de atrito sobre o bloco. Vamos lá? O script é o mesmo. O trabalho resultante é a energia, a variação da energia cinética. Variou a energia cinética. Como é variação, energia cinética final menos energia cinética inicial. Qual é a equação da energia cinética? mv quadrado sobre 2. Então, mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Colocando o m ali em evidência e substituindo os dados. Veja que a massa... Então, só corrigindo aqui... Aqui não é 1,8, aqui é 2, beleza. A velocidade final, beleza. A velocidade inicial, beleza. Então dá 2 vezes esse 16. 2 vezes 16. Aí cancela esse 2 com esse 2, dá 16 negativo. Só que como ele quer o valor absoluto, então ele quer só o 16. Então o gabarito é 16 joules. Tá certo, meus heróis? Eu espero que tenham gostado dessa aula.
a gente vai dar continuidade nesse assunto aí.